Seja muito bem-vindo ao canal Mistérios da Bíblia. Eu me chamo Jorge Santos. E no vídeo de hoje, você será conduzido por uma jornada entre o desconhecido e a verdade revelada nas Escrituras. Relatos de extraterrestres têm intrigado a humanidade por décadas. Mas, será que a Bíblia fala sobre vida fora da Terra? Estariam esses fenômenos ligados aos sinais proféticos que antecedem os momentos finais da história humana? Sinais nos céus, entre o fascínio e o alerta profético. Luzes misteriosas, objetos que desafiam nossa compreensão, testemunhas que juram ter visto o impossível. Vamos também explorar uma das maiores lendas da América do Norte, o famoso filme do Sasquatch, de 1967. Roger Patterson e Bob Gimlin registraram uma criatura na região de Bluff Creek, no norte da Califórnia. O vídeo foi gravado em filme de 8mm e até hoje divide especialistas. Seria uma fraude brilhante, um animal desconhecido ou algo ainda mais inquietante. Você também verá relatos assustadores sobre lobisomens e uma conexão surpreendente com a misteriosa condição que atingiu o rei Nabucodonosor. Um episódio bíblico que fez um homem viver como um animal. Falaremos ainda sobre as antigas histórias de sereias, criaturas que atravessaram séculos entre mitos, testemunhos e interpretações. O que é realidade? O que é lenda? E o que pode ser parte de um grande engano espiritual? Prepare-se, porque este vídeo pode mudar a forma como você enxerga o sobrenatural. Tudo isso e muito mais você verá hoje, aqui no canal Mistérios da Bíblia. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Apoie este canal que está começando e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas. Deixe o seu like. Sinais nos céus, entre o fascínio e o alerta profético. Desde meados do século XX, o mundo passou a olhar para o céu com uma mistura de medo e fascínio. Objetos luminosos eram vistos cruzando a atmosfera em silêncio. Formações geométricas desafiavam explicações convencionais. Testemunhas descreviam movimentos impossíveis para aeronaves conhecidas. Mas décadas antes da era espacial, a Bíblia já advertia sobre sinais impressionantes. Lucas capítulo 21, verso 11, declara: haverá coisas espantosas e grandes sinais do céu. O texto aponta para eventos que despertariam a atenção global pouco antes do clímax da história humana. Relatos que marcaram o mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos aliados relataram esferas brilhantes acompanhando seus aviões. Os militares chamaram o fenômeno de Foo Fighters. Nenhuma tecnologia conhecida explicava aquelas luzes. Em 1951, moradores de uma cidade no Texas observaram luzes alinhadas atravessando o céu noturno. O caso ficou conhecido como Luzes de Lubbock. Professores universitários testemunharam o fenômeno. Em julho de 1952, radares detectaram objetos sobre a capital dos Estados Unidos. Caças foram enviados para interceptação. Os alvos desapareciam e reapareciam. O episódio ganhou manchetes internacionais. Décadas depois, em 13 de março de 1997, milhares de pessoas observaram uma formação gigantesca de luzes sobre o Arizona. O evento ficou conhecido como as Luzes de Phoenix. Testemunhas afirmaram que o objeto parecia sólido e silencioso. Seriam tecnologias secretas? Fenômenos atmosféricos? Ou manifestações além da compreensão humana? O alerta espiritual. A interpretação cristã enfatiza cautela diante do sobrenatural. O conflito entre o bem e o mal não ocorre apenas no campo moral. Ele também envolve percepções e experiências humanas. Apocalipse capítulo 16, verso 14, declara: são espíritos de demônios que realizam sinais. A Bíblia escreve que milagres seriam cada vez mais convincentes e adverte que até os sentidos poderiam ser enganados.
se Satanás pode se apresentar como anjo de luz. Não seria difícil imaginar manifestações luminosas destinadas a confundir, testemunhas entre o medo e o assombro. Muitas testemunhas não buscavam fama. Algumas relataram os eventos com evidente emoção. Outras permaneceram em silêncio por anos. Um piloto descreveu uma luz que voava paralela à sua aeronave e depois disparava em velocidade extrema. Famílias inteiras afirmaram ver objetos pairando sem emitir som. Policiais registraram ocorrências semelhantes durante patrulhas noturnas. Para quem observa sob a lente profética, surge uma pergunta inevitável. Estariam esses fenômenos preparando a humanidade para aceitar explicações espirituais contrárias à Bíblia? O perigo da interpretação errada. O risco não está apenas no fenômeno, mas na mensagem que pode acompanhá-lo. Gálatas capítulo 1, verso 8, alerta. Ainda que um anjo vindo do céu pregue outro evangelho, seja anátema. Se um ser aparentemente celestial trouxer ensinamentos contrários às Escrituras, a Bíblia já declarou qual deve ser a resposta. Discernimento em tempos de maravilhas. O fascínio pelo desconhecido é natural, mas a fé bíblica convida ao discernimento. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, declara: examinai tudo, retende o bem. Nem toda luz vem do céu de Deus, nem todo sinal aponta para a verdade. Em um tempo de manifestações impressionantes, a maior proteção continua sendo o conhecimento das Escrituras. Uma coisa interessante: por mais que as pessoas tenham visto luzes misteriosas no céu, que desafiam a nossa compreensão, e algumas afirmem ter visto extraterrestres, já notaram que nunca foram capturados tais seres? Fica sempre o mistério e o suspense, mas não há nada de concreto. Vou mostrar um trecho de Moisés para vocês verem a diferença entre o poder de Deus e o do enganador. Êxodo capítulo 7, versos 9 a 12. Quando Faraó vos disser: mostrai um milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. Faraó, porém, chamou os sábios e encantadores, e eles também, os magos do Egito, fizeram o mesmo com os seus encantamentos, pois cada um lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Ou seja, a serpente dos magos era uma ilusão de Satanás, já a de Moisés era o poder de Deus. Deus pode criar vida, Satanás não pode ressuscitar nem mesmo uma barata. Satanás pode imitar milagres. O sobrenatural nem sempre vem de Deus, mas o poder divino sempre é superior. A Bíblia não afirma explicitamente que exista vida fora da Terra, mas há várias passagens que alguns teólogos e estudiosos consideram compatíveis com a possibilidade de outros seres criados por Deus. Vou listar as principais, apenas textos bíblicos, sem especulação. Deus criou outros mundos. Jó, capítulo 1, verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 2, verso 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus já são um indício da existência de outros seres além dos anjos, conforme relatado na Bíblia, possivelmente como representantes de mundos não caídos. Satanás como representante da terra. Jó capítulo 1, verso 7. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. A ideia sugerida por alguns estudiosos é que Satanás comparece como representante deste planeta. Deus criou inúmeros mundos. Hebreus capítulo 1, verso 2. Por meio de quem fez também o universo. A palavra grega aionas
pode ser traduzida como mundos ou eras. Mundos observando o plano da salvação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, os apóstolos, nos pôs por espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. A palavra mundo aqui vem de cosmos, que pode significar universo ordenado. Seres não caídos adorando a Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Apocalipse capítulo 5, verso 13. Então ouvi toda a criatura que há no céu e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a tudo o que neles há. O texto sugere uma criação muito mais ampla do que apenas a humanidade. Outros apriscos. Evangelho de João, capítulo 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. A interpretação principal é que Jesus falava dos gentios. Mas alguns veem o verso como compatível com uma criação mais vasta. Deus não criou o universo vazio. Isaías, capítulo 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. Não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. O texto fala diretamente da terra, mas revela o padrão criativo de Deus. A criação além da terra. Carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Agora iremos falar sobre o famoso Pé Grande, o famoso filme do Sasquatch, de 1967. Em 20 de outubro de 1967, Roger Patterson e Bob Gimlin filmaram uma criatura na região de Bluff Creek, no norte da Califórnia. O registro foi feito em filme de 8 milímetros. A figura caminhava com passos largos, braços soltos e postura semelhante à humana. Em um momento, a criatura olha para trás, gesto que se tornaria uma das imagens mais analisadas da história. O local era extremamente isolado. Estradas eram escassas. A região era cercada por florestas densas. Montanhas e rios dificultavam o acesso. Mesmo hoje, algumas áreas só podem ser alcançadas após longas trilhas. Esse detalhe chama a atenção de investigadores. Se fosse uma fraude, alguém teria que caminhar quilômetros usando uma fantasia pesada. Onde mais ocorrem relatos. A maior concentração de relatos vem do chamado Pacífico Noroeste dos Estados Unidos, especialmente os estados de Washington, Oregon e o norte da Califórnia. Essa região possui algumas das florestas mais densas do planeta. O chamado Pacífico Noroeste é uma das áreas mais selvagens da América. Existem lugares ali onde uma pessoa pode caminhar por dias, sem encontrar outra alma. As árvores podem ultrapassar 90 metros de altura. A luz mal toca o chão. Helicópteros têm dificuldade para pousar. Carros simplesmente não chegam. Se algo quisesse permanecer oculto, ali seria o lugar perfeito. Árvores gigantes bloqueiam a luz do sol. O silêncio é profundo. Em muitos pontos, não há sinal de telefone. E a presença humana é mínima. Relatos que intrigam. Caçadores relatam ouvir passos pesados ao redor de seus acampamentos. Lenhadores afirmaram sentir que estavam sendo observados. Famílias disseram ter encontrado pegadas enormes próximas a cabanas. Alguns descrevem um odor extremamente forte. Outros falam de gritos que ecoam pela floresta durante a noite. Há testemunhas que afirmam ter visto a criatura atravessar estradas desertas e desaparecer entre as árvores em segundos. Muitos desses relatos vêm de pessoas acostumadas à vida selvagem. Homens e mulheres que sabem distinguir um urso de um ser humano. Mistério ou interpretação. Apesar das milhares de alegações ao longo das décadas, nenhuma prova biológica conclusiva foi apresentada. Nenhum corpo, nenhum espécime confirmado. Para a ciência, o caso permanece inconclusivo.
para o olhar bíblico, surge outra reflexão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 14, declara: Satanás se transforma em anjo de luz. Se o inimigo pode produzir sinais para confundir, não seria o medo uma de suas ferramentas mais antigas? A Bíblia mostra que manifestações sobrenaturais podem gerar terror, mas o medo não procede de Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7, afirma: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Dentro da visão do grande conflito, fenômenos que despertam fascínio e pavor podem desviar a mente humana do que realmente importa. A questão talvez não seja apenas o que está na floresta, mas como reagimos ao desconhecido. Uma observação: esses locais, segundo pesquisas de campo, não possuem alimento suficiente para criaturas de grande porte. Não haveria como tais animais sobreviverem ali. Isso é muito importante, porque mostra que uma vida animal desse tamanho dificilmente teria condições de existir nessas regiões. O canal Mistérios da Bíblia não está desmentindo o que as pessoas viram, ouviram ou sentiram, nem mesmo os relatos de cheiros fortes e odores estranhos. Porém, lembre-se da serpente dos magos do Egito. Satanás sempre coloca medo nas pessoas e exerce grande influência quando o objetivo é causar terror. Confie em Deus. Não confie apenas na sua percepção, pois ela pode levá-lo ao engano. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Relatos de lobisomens em áreas rurais. Desde os tempos antigos, histórias de homens que se transformam em feras percorrem a humanidade. Elas surgem em culturas diferentes, em continentes diferentes, em séculos diferentes, mas quase sempre com os mesmos elementos: noite, isolamento, medo. Na Europa medieval, acreditava-se que alguns indivíduos eram amaldiçoados. Na França do século XVI, dezenas de ataques foram atribuídos a uma criatura semelhante a um lobo. Vilarejos inteiros viveram em pânico. Séculos depois, relatos continuariam, agora, do outro lado do oceano, onde os relatos são mais comuns. Os relatos raramente vêm de grandes cidades. Quase sempre surgem em regiões rurais, lugares com pouca iluminação, estradas vazias, longas áreas de mata. Nos Estados Unidos, regiões dos Apalaches concentram diversas histórias. Moradores descrevem criaturas altas, com olhos brilhantes, e movimentos impossíveis para um animal comum. Na América Latina, o mito ganha novos nomes. No Brasil, o lobisomem faz parte do folclore há gerações. Relatos aparecem principalmente no interior, sul, sudeste e partes do nordeste. Muitos dizem ouvir uivos diferentes de qualquer lobo ou cachorro. Outros afirmam ter visto uma figura atravessando estradas desertas. Quando o dia amanhece, não há rastros claros, apenas o medo. Relatos que marcam testemunhas. Algumas testemunhas evitam falar. Outras carregam a memória por décadas. Um agricultor relatou que algo correu ao lado de sua caminhonete por vários segundos. Rápido demais para um homem, grande demais para um cão. Uma família descreveu uma criatura ereta, observando a casa do outro lado da cerca. Quando a luz foi acesa, ela desapareceu na escuridão. Muitos contam a mesma sensação, a de não estarem sozinhos. A Bíblia e a força sobrenatural. A Bíblia não fala de lobisomens, mas descreve algo igualmente perturbador. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, relata um homem possesso. Ninguém conseguia prendê-lo. Correntes eram quebradas. Grilhões eram despedaçados. Força além do natural. Comportamento além do humano.
A Bíblia frequentemente destaca que anjos caídos podem atuar no mundo físico, não para criar vida, mas para distorcer, imitar e provocar terror. Medo como estratégia. O medo tem um efeito imediato. Ele paralisa, confunde, abre espaço para o engano. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7, declara: porque Deus não nos deu espírito de medo. Se algo produz pavor extremo, é prudente questionar sua origem. Um padrão que se repete: criaturas na floresta, luzes no céu, aparições na noite, fenômenos que nunca se deixam examinar completamente, que surgem, assustam e desaparecem. Apocalipse, capítulo 16, verso 14, afirma: são espíritos de demônios, operadores de sinais. A questão talvez não seja se todas essas histórias são reais no sentido físico, mas porque o medo sempre está presente. Para o crente, não o terror, mas o discernimento. O cristão não é chamado para viver assustado, mas vigilante. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 4, declara: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Em um planeta onde o desconhecido ainda provoca arrepios, a maior proteção não está na luz do dia, mas na presença de Deus. Uma observação interessante do canal Mistérios da Bíblia é que, para tais criaturas existirem hoje, elas teriam que ter sido preservadas na Arca de Noé. E surge uma pergunta inevitável: Deus preservaria animais com características tão assustadoras? A Bíblia declara que a arca foi um instrumento de preservação da vida criada por Deus. Gênesis capítulo 7, verso 14, afirma: eles e todos os animais selvagens segundo as suas espécies, todos os rebanhos segundo as suas espécies e todas as criaturas que se movem rente ao chão segundo as suas espécies. Ou seja, Deus preservou as espécies fundamentais, aquelas que se tornariam a base da vida animal após o dilúvio. Não há indicação bíblica da existência de criaturas híbridas ou monstruosas entre os animais salvos. Alguns estudiosos levantam uma hipótese: a de que antes do dilúvio, o mundo poderia ter testemunhado misturas indesejadas na natureza. Processos que talvez tenham produzido animais deformados ou fora do padrão original da criação. Esse tema ainda gera debate e não pode ser comprovado com certeza. Se quiser se aprofundar nessa discussão, deixo o card do vídeo sobre o Leviatã disponível na descrição. Nabucodonosor, o grande rei do Império Babilônico na época do profeta Daniel, teve uma condição que aparentemente lembrava um caso de lobisomem, mas não era nada disso. A condição frequentemente associada ao rei Nabucodonosor é chamada de licantropia clínica. O que é licantropia clínica? É um transtorno psiquiátrico extremamente raro no qual a pessoa acredita ter se transformado em um animal ou passa a se comportar como um. Alguns pensam ser lobos, outros acreditam ser bois ou vacas. Nesse caso, alguns estudiosos usam o termo boantropia. O indivíduo pode andar de quatro, tentar comer capim ou agir de forma totalmente instintiva. Livro de Daniel, capítulo 4, versos 32 e 33. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi expulso dentre os homens, passou a comer erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Livro de Daniel, capítulo 4, verso 34. Restauração. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Aparições de sereias, entre mitos, relatos e alertas espirituais.
Por milhares de anos, homens do mar contaram histórias inquietantes. Criaturas surgindo entre as ondas, metade humanas, metade peixe. Alguns diziam que elas cantavam. Outros afirmavam que apenas observavam em silêncio. E havia aqueles que juravam ter sido seguidos por algo nas águas escuras. Seriam seres desconhecidos? Ou interpretações moldadas pelo medo e pelo desconhecido? Relatos que atravessaram séculos. Registros de sereias aparecem desde a antiga Assíria. Passam pela Grécia, chegam à Europa medieval. Em 1493, durante sua viagem, Cristóvão Colombo relatou ter visto 3 sereias. Mas observou algo curioso. Elas não eram tão belas quanto as lendas descreviam. Hoje, historiadores acreditam que ele provavelmente viu peixes-bois, criaturas grandes, com nadadeiras que lembram braços, e movimentos surpreendentemente humanos quando emergem. O poder da percepção humana. O cérebro humano tenta dar sentido ao desconhecido. Em alto mar, marinheiros enfrentavam solidão extrema, privação de sono, névoas densas, tempestades. Bastava uma silhueta incomum para nascer uma lenda. Isso não significa que as testemunhas mentiam. Muitas realmente acreditavam no que viram. O alerta bíblico sobre o engano. A Bíblia nunca menciona sereias, mas fala repetidamente sobre enganos espirituais. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1, declara: Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Esse conselho é um chamado ao discernimento. Nem toda experiência sobrenatural possui origem divina, verdade ou distorção. A Escritura ensina que Deus é o Criador de toda a vida. Gênesis capítulo 1, verso 21 afirma: Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que se movem nas águas. Não há espaço bíblico para uma raça secreta de seres metade humanos, mas há espaço para o engano. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 14, diz: Satanás se transforma em anjo de luz. Se pode parecer um anjo, pode também assumir formas destinadas a confundir. O perigo do fascínio pelo misterioso. O inimigo raramente atua de maneira óbvia. O engano mais perigoso é aquele que parece inofensivo, que desperta curiosidade, que atrai a mente, que enfraquece o discernimento espiritual. Ao longo da história, o ser humano sempre foi atraído pelo místico. Mas a verdade de Deus nunca se esconde nas sombras. A segurança está na verdade. Jesus declarou no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A fé bíblica não chama o crente para viver com medo do desconhecido, mas para permanecer firme naquilo que já foi revelado. Isaías, capítulo 8, verso 20, afirma: À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Em um mundo fascinado por criaturas lendárias, a maior pergunta não é se elas existem, mas se estamos ancorados na verdade. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, mais pessoas poderão ser alcançadas pela palavra de Deus. E juntos continuaremos desvendando os grandes mistérios da Bíblia. Um forte abraço do canal Mistérios da Bíblia. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você.